9h02, nós voltamos com o TV Mar News e olha só, passando informações para vocês, nas primeiras horas desta quinta-feira, o Ministério Público Estadual, com o apoio da Polícia Militar, prendeu uma advogada e um servidor do Poder Judiciário. A operação, comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e pela Promotoria de Justiça de Paripueira, aponta o envolvimento dos acusados em vários crimes, dentre eles o de corrupção ativa e passiva. O procedimento investigatório criminal foi instaurado em dezembro do ano passado e teve início após o então juiz da cidade desconfiar da conduta profissional do servidor. No decorrer da investigação, escutas telefônicas comprovaram que o funcionário público e a advogada agiam ilegalmente para que a mesma tivesse prioridade no andamento dos processos. Inclusive, há registros de várias ações que deveriam ter sido ajuizadas por ela e que, para surpresa dos promotores, tinham sido peticionadas pelo próprio servidor. Ou seja, a relação entre os dois era de tanta confiança e cumplicidade que o funcionário dava a entrada nos documentos como se fosse a advogada. O servidor recebia 50% dos honorários da advogada e ele foi preventivamente afastado do cargo. E vocês têm aí imagens na sua telinha dessa operação que ainda está em curso desde as primeiras horas da manhã de hoje. Imagens aí exatamente do momento em que a polícia efetuava essa operação, realizando as buscas e fazendo a prisão dessa advogada e do servidor público. Esse momento da chegada, né, dos policiais no apartamento de um dos envolvidos no caso. E a gente tem também, inclusive, aqui a fala do promotor em relação a essa operação, que a gente vai acompanhar já a partir de agora, o que diz o promotor a respeito dessa operação. Vamos conferir então. Estou com uma representação feita pelo magistrado da época da comarca, no qual ele verificou que estava tendo algumas anormalidades nos procedimentos em trâmite, nos processos em trâmite na comarca, e no qual ele passou a investigar, e ele verificou cerca de 30 processos em que a tramitação não estava de acordo com os trâmites legais. Feito isso, ao verificar que tinha um servidor efetivo dos quadros do Tribunal de Justiça atuando de forma irregular, ele automaticamente remeteu ao Ministério Público para a investigação. Parabéns mais uma vez ao Ministério Público Estadual fazendo e realizando essas operações tão pertinentes para combater o crime aqui na nossa capital, no nosso estado de uma forma geral. Olha só, gente, a Coordenadoria Especial Municipal de Proteção e Defesa Civil elaborou em conjunto com a Defesa Civil Nacional e com o Serviço Geológico do Brasil um segundo mapa de setorização de danos e de linhas de ações prioritárias. O geólogo Antonioni Guerreira, não é isso? Explica esse trabalho para a gente, já está aqui no estúdio para conversar com a gente a respeito disso. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos. Realmente, teve uma atualização do mapa, né? Uma atualização que ela já era prevista, né? Desde a primeira publicação, no qual tomou como base o estudo do Serviço Geológico do Brasil. Então, foi ocorrendo o monitoramento dessas áreas, de toda a dinâmica do processo que envolve os bairros, né, em questão, e houve a necessidade de uma atualização devido a algumas constatações por parte do CIMADEC, que é o Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Maceió, pelo próprio Serviço Geológico do Brasil e junto com a Defesa Nacional também. Defesa Civil Nacional. Então, houve alguma mudança de criticidade do mapa anterior para o mapa atual. Antonioni, isso não quer dizer que o primeiro mapa estava errado. É uma atualização, como a situação de lá do Pinheiro é uma situação mutável, né, que está em curso. A gente provavelmente também, depois dessa atualização que a gente vai mostrar para os nossos telespectadores hoje, provavelmente nós teremos outras mudanças também mais adiante. Exatamente. O processo ele é dinâmico, né? O processo ele não parou. Então, assim,
como a atualização ela já era prevista, tendo em vista que processos assim, eles são dinâmicos, então eles continuam a mudar, né? Então ele já era previsto, então essa atualização ela veio como resultado de um monitoramento da área em questão. Caso o processo continue e a gente veja a necessidade de tomar uma decisão que envolva mais uma atualização, com certeza isso será feito. E o que mais chamou a atenção quando a gente tem a comparação do primeiro mapa com esse agora que foi atualizado? Certo, a gente percebeu que algumas áreas, elas passaram a ter, elas se agravaram, né, com o tempo, né, desde o último mapa até esse novo mapa. Então, algumas áreas que antes eram consideradas de monitoramento, que a gente chamava de criticidade 1, né, a famosa a cor verde escura, a vermelha escura e a azul escura, algumas dessas áreas elas se agravaram, então a gente, na verdade, houve uma mudança de criticidade delas. Elas passaram a ser, em vez de ser monitoramento, passaram a ser de realocação, né, desse pessoal que está nessa área inserida, tá? Não só do pessoal, como transeuntes e tudo mais. Tá? Então, tanto a área verde, como a vermelha e como a azul, houve uma mudança de criticidade em alguma parte dessas áreas, passando a ser de criticidade 00, que chamamos, né, que é de realocação. Ou seja, dentro já dos próximos dias, a gente vai ter mais pessoas que precisarão sair de suas casas naquela região, exatamente por conta dessa situação. Exato. Agora, segue um trâmite administrativo, né? Esse ofício, né, essa recomendação, ela foi enviada tanto à Defesa Civil Nacional quanto aos órgãos signatários do acordo que houve entre a mineradora e esses órgãos, que é o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria do Estado e Defensoria da União. Esse documento foi enviado a eles e a gente está no aguardo aí desse retorno, né? São 3 regiões que correspondem a essa situação da instabilidade do solo devido à ação da mineradora lá na região. É o Pinheiro, o Bom Parto, não é isso? E também o Mutange. Dessas mudanças que precisaram ser feitas, qual dessas regiões apresentaram mais criticidade nesse período? Isso, Pinheiro, Bom Parto, Mutange e o Bebedouro também. Bebedouro, sim, isso. são 4. Houve uma mudança na parte do Bebedouro, uma região do Bebedouro, que passou a entrar na criticidade 00. Também houve uma mudança no Pinheiro, houve uma mudança no Mutange e houve uma mudança no Bom Parto. Então, os 4 bairros, da maneira geral, eles foram envolvidos nessa atualização. A gente tem imagens, inclusive, aqui para colocar na sua telinha, para mostrar para vocês como é que ficou, então, essa mudança, né, comparando os 2 mapas. E a gente mostra, então, aí. Eu queria que você pudesse explicar, por favor, Antonioni, essas mudanças que foram feitas. Certo. Se vermos, nos atentarmos a esse vermelho claro, né, esse rosa claro, existe uma área ali entre o rosa claro, nesse primeiro mapa da esquerda, entre o rosa claro e o verde claro, que ela era de monitoramento. Se a gente vê no mapa da direita, na imagem da direita, a gente percebe que ela passou a ser um verde claro, ou seja, ela passou a entrar, né, na área de realocação. Então essa é a parte que a gente chamou de uma área B, né, denominamos essa área, faz parte ali do bairro do Pinheiro, tá? Também tem a parte do Bebedouro, né, um pouco subindo um pouco mais o mapa, né, aquele tracejado ali que também passou a ser verde claro. Temos ali no Bom Parto, né, já próximo à Lagoa, toda essa área aí que passou a se tornar azul claro. Então, sempre que se torna uma tonalidade mais clara é porque mudou de criticidade para uma criticidade 00 de realocação imediata. Toda também essa área que a gente percebe, então, que tem os risquinhos, né? Isso, essa área toda tracejada. Essa área, exatamente. Toda tracejada que está mais clara, uma cor mais clara, que passou a ser uma área atualizada de criticidade 00. Também teve uma partezinha do Mutange ali, a beiradinha dela que entrou. Uhum. Então, toda essa região vai ser necessário fazer realocação, então, das pessoas que moram por lá. E não só isso, a gente percebe que também quando é preciso fazer a realocação, as vias também ficam interditadas para a passagem de veículos, também de pedestres, ou seja, toda essa região, então, ela será interditada. Isso, a realocação ela é da residência, mas isso, é como você falou, de fato afeta algumas vias, bloqueios. Recentemente a Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, né, que liga o Bebedouro, né, um passo pelo Mutange ali, ela foi interditada justamente por vermos que lá tem altas movimentações consideráveis e preocupantes que colocariam em risco a vida da população que ali está.
e dos transeuntes. Então, tanto a via quanto o VLT, ela foi bloqueada justamente por ter percebido, né, por parte do CIMADEC, uma movimentação intensa nessa área. Você como geólogo, geólogo de lá da Defesa Civil, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão da instabilidade do solo. A gente se falava muito no início sobre chuvas, né? Sempre que chovesse teria então os pontos de gatilhos, né? Em relação à quantidade de chuva que caísse lá na região do Pinheiro, mas agora já se percebe que independente de chuva, o solo continua em movimento lá naquela região. O que isso corresponde, né? Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que isso corresponde, o que isso de fato diz para a gente e a gente, quando que a gente, eu sei que é até difícil falar, né? Mas quando que a gente pode vislumbrar então o futuro daqui para 2, 3 anos daquela região? Quando paramos para olhar o processo que envolve o Pinheiro, a movimentação ela continuou independente se estava chovendo ou não, né? Em um período chuvoso, que chamamos da quadra chuvosa, ou no período mais seco. O movimento continuou, tendo em vista que a causa, que até então se sabe, não está associado a chuvas, né? E sim a exploração de salgema. Então, a chuva ela entra no caso como um agravante em alguns aspectos que envolvem o bairro. Como uma das consequências foram rachaduras, aberturas, fraturas do solo, isso impacta diretamente na residência. Quando se tem uma chuva muito intensa, né, essa chuva ela pode contribuir com processos erosivos. Então você erode, né, todo o solo, vai erodindo, formando grandes buracos, crateras, e tem exemplos já que ocorreu isso lá no Pinheiro. Então a preocupação da chuva ela é muito mais por isso, ela agrava um problema que já existe. Tá? Também se tem um possível aumento do nível da lagoa, né? Quanto maior a precipitação, e a gente sabe que a Lagoa Mundaú, o Rio Mundaú, está sofrendo com isso, né? Nesse período agora, né? Atual, nesses últimos dias, as cidades amontantes tiveram, né, alguns casos de inundações, então acaba que isso reflete um pouco na parte aqui do Bom Parto, né? Então você tem de fato um aumento do nível, né, relativo, não é nada, né, drástico em relação ao que ocorre a montante, porém isso com certeza contribui para as áreas de alagamentos que envolve o Bom Parto, o Miguel Couto, o CSA e toda essa região da parte baixa ali da laguna. Em relação à previsão, a gente tem ideia de que esse processo, né, ele vai continuar por vários anos, né? Tem gente que fala em décadas, né? Então assim, o que vai dizer de fato é o monitoramento, que ele ocorre, ele continua ocorrendo, né? Independente da atualização, ele vai continuar ocorrendo, né? A gente monitora atualmente, né, a movimentação do solo por 2 instrumentos principais, dizemos assim, que é a interferometrias de GPS. Temos monitoramento do nível do poço, né, do aquífero. Temos também as visitas em campo de feições, de avaliação, de evolução do processo, né, de todo o cenário. Antonioni, a gente falando sobre essa situação da instabilidade do solo lá naquela região, o que aconteceu há 2 anos atrás? Como você disse, é um processo dinâmico, não aconteceu agora, é uma coisa que vem acontecendo já há algum tempo, né? E provavelmente vai continuar acontecendo. Mas o que aconteceu, então, há 2 anos atrás, que nós tivemos aquele estopim, né, que foi, inclusive, aquele tremor de terra sentido em diversos bairros aqui da nossa cidade, e a gente pode voltar a ter fenômenos como aquele que aconteceu? Olha, há 2 anos atrás, na verdade, há 1 ano atrás, na verdade, basicamente, a CPRM ela fez um estudo, ela divulgou um estudo que durou 1 ano, né? Com diversas temáticas, né, dentro de pesquisa para entender o processo e o fenômeno que ocorre no Pinheiro. A conclusão chegada foi que, na verdade, isso tudo ocorreu por exploração de salgema em subsuperfície, a 700 a 1.000 metros de profundidade, né? E dentro desse processo de exploração, quando ele não é bem executado e respeita as normas vigentes, ele pode causar o que está acontecendo agora. Então, você perde um pouco o controle dessa exploração, né? E as cavernas que estão lá embaixo, elas começam a perder o seu teto, isso vai ascendendo, e quando você perde esse teto, você tem um rebaixamento na superfície, tá? Então, e dentro dessa perder teto de camada de sal, né, junto a isso soma-se a uma falha geológica que tem na região, que passa na zona de exploração,
isso tudo gerou o que há 2 anos atrás, que foi aquele tremor registrado, tá? Então, mas o processo em si, que se tem conhecimento hoje em dia, é devido à exploração e existe, né, essas cavernas vão perdendo o teto, em cima, né, na superfície, vai rebaixando, né, vai afundando o solo, e existe o risco, que a gente trata também, de abrir uma cratera em superfície associada a essas explorações, né? Se o teto da camada de sal ele vai cedendo, o teto cede, mas a cratera ela acende, então ela vai em direção à superfície e ela pode chegar à superfície. Esse é um dos riscos que a Defesa Civil trabalha e tem que trabalhar nele, né? Eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News e parabenizar o trabalho de toda a Defesa Civil e todos os órgãos envolvidos também nesse cuidado com a população para garantir a segurança da população que mora lá naquela região, tá bom? Eu que agradeço, a Defesa Civil está à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato. Ok, gente, olha só. A gente agora vai falar sobre o Canal do Sertão. O jornalista Arnaldo Ferreira analisou a situação e traz informações para a gente. Vamos acompanhar. O Canal do Sertão começou a ser construído em 1990. De lá para cá vem se arrastando. O ano passado ficou parado porque houve atraso nos repasses federais para a empreiteira que está executando o trecho 4, a empreiteira Odebrecht. Quando este canal estiver pronto, ninguém sabe quando, nós teremos 250 quilômetros. Atualmente tem 100 quilômetros de um rio artificial que pega a água do Rio São Francisco lá no município de Delmiro Gouveia e segue serpenteando todo o sertão até o município de Pão de Açúcar. Outra coisa que chama a atenção nesse rio artificial é que até agora o governo de Alagoas não executou nenhum projeto de irrigação. Mas para que serve o Canal do Sertão mesmo, hein? Pois é, a gente fica aí a pergunta no ar e agora a gente vai falar sobre desemprego e seguro-desemprego aqui no nosso quadro Emprego e Renda com Israel Lessa, que já está a postos para nos receber. Bom dia para você. Você entrando aqui no nosso estúdio, a gente também entrando aí na tua casa, Israel. Bom dia. Bom dia, Porlândia. É um prazer, uma satisfação muito grande quando chega essa hora aqui para bater esse papo com vocês. Com certeza, Israel. A gente tem visto aí toda essa questão com seguro-desemprego, essa instabilidade financeira, política também do nosso país, trazendo muita insegurança para o trabalhador. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre os trabalhadores demitidos durante essa pandemia, que tem mais um problema para se preocupar, que é o que está acontecendo no pagamento do seguro-desemprego aqui no nosso país. O que é que está acontecendo? E fala um pouco sobre isso. É isso aí, Porlane. Eu fico impressionado com o volume, né, de trabalhadores que foram demitidos e ainda não conseguiram receber o seguro-desemprego. A todo momento eu tenho recebido reclamações de trabalhadores, de escritórios de contabilidade e de empregadores. Além do medo de se tornar parte, né, dessa terrível estatística, depois o Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes, o governo federal literalmente fechou as portas para o trabalhador. Um verdadeiro apagão nos serviços públicos. E o seguro-desemprego não está de fora. É uma vergonha. O aumento do pedido de seguro-desemprego por causa dos efeitos, né, da pandemia dificulta o processamento dos benefícios. Só aqui em Alagoas, para você ter uma ideia, entre o mês de abril e maio, os requerimentos cresceram quase 50% e tem milhares de trabalhadores alagoanos que ainda não receberam o seu seguro-desemprego. Pois é, aqui em Alagoas os problemas são piores ou os mesmos que o restante do país e há previsão então para normalizar essa situação? Paulana, justamente durante a pandemia, esse governo está omisso para aqueles que mais precisam. Repare bem, dos mais de 8 mil pedidos aqui no estado, quase 40% é da faixa salarial entre 1 e 1,5 salários mínimos. Isso mostra a urgência que deveria estar sendo dada, né, a esses pagamentos. A gente está falando aí de simples trabalhadores. Esses números ainda não refletem, para você ter uma ideia, a avalanche de pedidos que vai vir por aí. O próprio governo ele já estima que mais de 200 mil brasileiros, olha aí, mais de 200 mil brasileiros ainda não receberam, né, o seu seguro-desemprego.
por algum tipo de dificuldade, né? E problema é que não falta. São postos fechados, canais remotos que não respondem, logins e senhas que não funcionam, e essa é uma das maiores reclamações. Erros, os constantes erros que aparecem durante o processo online, que o trabalhador jamais vai saber o que realmente, de que erro está se tratando. Pois é, de quem que é a culpa então, Israel? Olha, Porlani, querem botar a culpa no sistema para disfarçar a incompetência e a péssima gestão do governo, que parece que tem o prazer de humilhar e de massacrar o cidadão. Há pouco tempo, a gente viu aquelas filas vergonhosas nas portas da Caixa Econômica Federal para o pagamento do auxílio emergencial. Agora mesmo, né, esse absurdo volta a acontecer com o seguro-desemprego. E isso é culpa? Você acha que isso é culpa do Covid-19, Porlani? É claro que não. Antes dessa pandemia, quem é que não lembra, né, do descaso com os beneficiários, que inclusive a gente falou aí na TV Mar, né, os beneficiários do INSS? Foi capa de todos os jornais aqui do Brasil e do mundo. Mais de 1 milhão de brasileiros ainda sofrem na fila de espera do INSS. E olha que essa fila agora é online. O vírus e o auxílio emergencial apenas tiraram, né, do foco da crise o serviço da Previdência. Aliás, o vírus também tirou o foco do grande absurdo proposto por esse governo em relação à medida provisória 905, que tentava impor o pagamento de uma taxa para o trabalhador para poder receber o seguro-desemprego. Ao invés de eles tributarem as grandes fortunas, os milionários, os bilionários, o governo queria taxar os desempregados, queriam criar a taxa das grandes pobrezas. É um absurdo. Israel, e essa situação desse atraso para que os trabalhadores possam receber o seguro-desemprego não atinge somente aos trabalhadores e suas famílias, ela tem um reflexo diretamente na própria economia do país. Em verdade, Porlani, todo esse descaso, agravado pelo problema do seguro-desemprego, é uma bomba-relógio que vai explodir na economia alagoana a qualquer momento. Além do desemprego, o atraso desses recursos vai agravar o que já vinha ruim. É menos dinheiro circulando no comércio e nos serviços, principalmente nos pequenos negócios, da periferia. A falta de políticas públicas vai nos empurrar para o espiral da recessão, sem sombra de dúvida, porque com menos emprego, menos renda circulará na economia. Quanto menor a renda, menor o consumo. E quanto menos pessoas consumindo, com certeza haverá diminuição nas vendas. E diminuindo o faturamento das empresas, haverá demissões. E por aí vamos, desgovernado até encontrar o fundo do poço. Enquanto isso, eu faço aqui uma pergunta para todos vocês. Cadê o poder público? O que eles estão fazendo? Com certeza, uma coisa eu tenho para dizer. Eles nem oferecem o serviço de qualidade e nem pagam os benefícios em dia. Pois é, Israel. Uma triste realidade dos trabalhadores aqui do nosso país. A gente fica então na torcida para que essa situação possa ser resolvida, para que os nossos representantes olhem com mais cuidado e carinho para a mola que faz com que esse país de fato funcione, que são os trabalhadores, né? Esperamos por notícias positivas, né, Porlani? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade na próxima quinta-feira, mais uma vez aqui no quadro Emprego e Renda, tá bom? Um abraço a todos. Eu agradeço, Porlani. Para você também. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.